Como está a sua corrida? Você está progredindo? Não? Então corra, cristão, corra! Hoje usaremos o texto base Hebreus 12, versículo 2, parte A. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O versículo de Hebreus 12, 2a nos chama a manter nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Este estudo busca explorar o significado dessa instrução, seu contexto e a aplicação prática para a vida do cristão. Hebreus 12, 1 a 2 está inserido em uma carta escrita para cristãos judeus que estavam enfrentando perseguições e dificuldades, correndo o risco de voltar às práticas judaicas antigas para evitar o sofrimento. O capítulo 11, conhecido como o capítulo da fé, menciona uma série de testemunhas da fé, pessoas que viveram de acordo com a promessa de Deus, mesmo sem vê-la cumprida em suas vidas. Olhando firmemente. Bom, a expressão olhando firmemente traduz a ideia de olhar fixo e constante, sem distração alguma. Significa direcionar toda a atenção para Yeshua, Jesus, sem ser desviado pelas circunstâncias ou tentações ao redor. Isso sugere uma disciplina espiritual contínua e um foco inabalável. Autor e consumador da fé. Jesus é chamado de autor da fé porque ele é o iniciador e fundador da fé cristã. Ele inaugurou uma nova era de relacionamento com Deus através de sua vida, morte e ressurreição. A fé em Cristo é baseada no que ele fez e no exemplo que ele deixou. Consumador, Jesus é o consumador da fé, o que significa que ele a completa e a leva à perfeição. Ele não apenas iniciou a fé, mas também garante sua conclusão. Ele é aquele que conduz os crentes à maturidade espiritual e à plenitude da salvação. Foco em Jesus em meio às provações. Como os destinatários da carta, os cristãos de hoje enfrentam desafios que podem desviar o foco de Jesus. Este versículo nos exorta a manter nossos olhos em Jesus, especialmente durante momentos de muita dificuldade, pois ele é o exemplo perfeito de perseverança e fé. Evitar distrações. Em uma era de constantes distrações, é essencial cultivar uma vida espiritual centrada em Cristo. Isso pode incluir práticas como oração, leitura da Bíblia, adoração e comunhão com os outros crentes. Seguir o exemplo de Jesus. Jesus suportou a cruz e desprezou a vergonha, sendo o exemplo supremo de fé e obediência a Deus. Olhar firmemente para ele significa imitar seu caráter e seguir seus ensinamentos, mesmo quando é difícil. Hebreus 12, 2a nos chama a uma vida de fé centrada em Yeshua, que é tanto o iniciador quanto o completador da nossa fé. Manter nossos olhos fixos nele nos ajuda a navegar pelas dificuldades da vida e evitar distrações espirituais e a seguir seu exemplo de perseverança. Ao fazermos isso, encontramos força, direção e propósito em nossa caminhada cristã. Passo 1, versículo 1a, considerar os santos. Quando o autor começa este capítulo, ele chama nossa atenção de volta para o capítulo 11, onde ele mencionou muito dos grandes heróis e heroínas da fé. Essas pessoas são a grande nuvem de testemunhas que nos cerca enquanto corremos a corrida que nos foi dada. 3 verdades sobre essas testemunhas podem nos dar encorajamento enquanto corremos nossa corrida. Eles correram sua corrida. Essas eram pessoas que correram a corrida que lhes foi dada. Eles não correram perfeitamente, mas correram.
Eles não desistiram até que a corrida terminasse. Eles suportaram dor, sofrimento grandiosos, ainda assim correram. Agora eles estão sentados nas arquibancadas e observam a corrida que estamos correndo hoje. Ao fazer isto, eles se colocam como um encorajamento e um desafio para o resto de nós. Se essas pessoas puderam correr sua corrida, então nós também podemos. Nenhuma delas era uma pessoa extraordinária. Tiago 5, 17 e 18 nos diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eles eram meramente homens e mulheres comuns que evidenciaram uma fé profunda em Deus. Se eles puderam viver para o Senhor e servi-lo, então você e eu também podemos. Segundo, eles receberam sua recompensa. Essas pessoas correram sua corrida e agora podem descansar na presença do Pai. Porque correram bem, eles receberam sua recompensa. O prêmio é deles, porque correram e correram bem. Novamente, isso deve encorajar a mim e a você a correr para o Senhor. Quando a corrida terminar, iremos para estar com Ele, onde também receberemos as recompensas conquistadas durante o curso de nossa vida aqui na terra. 2 Timóteo 4:8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Terceiro, eles revelaram que Deus é confiável. O maior encorajamento que podemos derivar desses santos é o fato de que eles são prova positiva da confiabilidade do Senhor. Se Deus cuidou deles, honrou sua fé, os sustentou, os guardou, os usou e também os abençoou e obteve vitória de suas vidas, então Ele fará o mesmo em sua vida e na minha vida. Quando a Bíblia os chama de testemunhas, significa que eles são testemunhas da fidelidade desse Deus. O que significa que eles correram sua corrida e você também pode. E já que Deus não conhece respeito de propósito, Ele estará com você assim como esteve com Moisés, Abraão, Davi ou qualquer outro grande herói da fé. Deus é absolutamente confiável. Hebreus 13:5 nos diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Passo 2. Considere a si mesmo. Versículo 1b e versículo 2a. Primeiro, devemos fazer preparações adequadas. Quando há uma corrida a ser realizada, o corredor sábio deve fazer preparações cuidadosas. O mesmo é verdade em uma corrida espiritual também. Nunca atingiremos nosso potencial máximo para o Senhor até que estejamos dispostos a fazer as preparações e sacrifícios que são necessários para correr a corrida. É assim, deixe de lado todos os pesos. Isso se refere a um corredor certificando-se de que todos os pesos extras foram removidos, lançados fora de seu corpo. Na arena espiritual, isso se refere a qualquer coisa que atrapalhe nossa caminhada com Deus. Fala de coisas que são inocentes em si mesmas, mas quando elas o atrasam na corrida cristã, elas são pesos e devem ir embora. A lista dessas coisas poderia ser infinita, mas algumas são: buscar entretenimento em vez de comunhão e companheirismo com Deus, buscar posses e coisas deste mundo em vez de buscar a Deus, dar atenção às coisas como músicas, programas de televisão, filme, etc., que não concentram nossas mentes no Senhor. Em resumo, isso se refere a qualquer coisa que não nos edifica ou nos torna mais fortes no Senhor. Qualquer coisa que não nos edifica no Senhor é um peso e um obstáculo e deve ser removido de nossa vida.
Deixe de lado também todos os pecados. Em seguida, o autor encoraja seus leitores a se livrarem dos pecados persistentes. Isso se refere aos pecados que se apegam, que distraem, enredam e fazem o corredor cristão tropeçar. A imagem é de um homem tentando correr uma corrida enquanto está vestido com as longas vestes esvoaçantes do dia. Seria fácil para ele tropeçar e cair da corrida. Há muitos pecados que poderiam ser mencionados neste ponto, mas a ideia neste versículo é aquele pecado em particular que te faz tropeçar. Você sabe onde você é fraco. Há pecados que não te tentam de forma alguma, mas há outros que são uma fonte constante de tentação. É a isso que o escritor está se referindo aqui. Seja qual for esse pecado, ele deve ser eliminado e evitado a todo custo. Caso contrário, ele te enredará, te fará tropeçar e te impedirá de terminar sua corrida. Romanos 6,12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A gente deve também correr com paciência. Aqui a imagem é de um corredor se acomodando para o longo do caminho. No entanto, não é uma imagem de sentar e esperar para ver o que virá em nosso caminho na vida. É uma palavra ativa que fala de uma pessoa que tem um espírito nele, que se levanta e enfrenta as provações da vida. Ele vai em frente e corre em meio aos problemas. Ele os conquista e os supera no poder do Senhor. Ele é capaz de enfrentar suas provações porque sabe que o Senhor as trouxe a ele para seu próprio bem e para a glória de Deus. Romanos 8:28 nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso apenas nos ensina que o corredor cristão tem resistência. Ele tem um pouco de coragem. Ele permanece forte no Senhor. 1 Coríntios 15:58 nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Observe então a expressão, a corrida que nos está proposta. Cada um de nós tem sua própria corrida para correr. Isso nos desafia a lembrar de algumas coisas. Vamos lá. Cada um de nós tem sua própria corrida para correr, ou seja, você não pode correr na minha pista e eu não posso correr na sua pista. Estou convencido de que a causa de Cristo tem sido impedida por muitos que se recusam a correr na sua própria pista e acabam atrapalhando todos ao seu redor. Não estamos em competição, mas estamos no mesmo time. Meu trabalho não é correr mais rápido que você. Meu trabalho é correr para Jesus, a corrida que Ele planejou para mim com o melhor da minha capacidade. Nosso percurso foi projetado individualmente. A corrida que você está correndo foi preparada única e exclusivamente para você. Então a melhor coisa que podemos fazer é correr nossa corrida com o melhor da nossa habilidade dada por Deus. Devemos também guardar nossas prioridades. Observe que o versículo 2a nos diz que devemos correr olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Simplificando, significa que devemos usar Jesus como nosso ponto focal. Enquanto corremos a corrida que nos foi dada por Deus, veja, Ele correu sua corrida e Ele correu bem. Ele terminou o percurso que foi traçado para ele e agora ele se destaca como campeão supremo da corrida da vida. Na verdade, ele é o juiz da corrida. Enquanto que corremos, não devemos olhar para os outros corredores. Fazer isso nos causará distração e derrota. Não devemos olhar para as circunstâncias. Fazer isso vai resultar em distração e derrota. Nossos olhos devem estar naquele que nos iniciou nesta corrida.
e naquele que nos cumprimentará no final dela. Nosso dever principal enquanto corremos é olhar para ele. Qualquer coisa menos que isso significará desastre para o corredor cristão. Versículo 2b a 3. Considere o Salvador. À medida que a gente corre esta corrida e olhamos para Jesus, o autor continua nos contando várias coisas sobre sua corrida que devemos observar e que nos ajudarão a correr a corrida que nos foi designada. Considere sua corrida. A corrida de Yeshua foi difícil. Começou na pobreza e terminou em dor na cruz. Sua corrida foi uma corrida que o levou por uma pista que estava repleta de ódio, amargura, oposição e o desejo de vê-lo morto. Sua corrida foi uma corrida que deu o exemplo perfeito de como uma corrida deve ser realizada. Sua corrida foi uma corrida na qual ele nunca vacilou. Ele nunca perdeu de vista o seu objetivo e nunca parou de correr até que esse objetivo fosse alcançado. Quando você sentir vontade de desistir, apenas olhe para Jesus e considere a corrida que ele correu. E ele correu por mim e por você. Então corra, cristão, corra. Considere suas razões. A Bíblia diz que Yeshua correu pela alegria que estava diante dele. Onde está a alegria em ir para uma cruz? Onde está a alegria em morrer como um criminoso comum? Onde está a alegria em ser rejeitado por pessoas que você ama? Para Jesus, a alegria estava no que aconteceria quando ele terminasse sua corrida. Para ele, a alegria era o dia da redenção que traria o seguinte: 1. Salvação de todos os crentes. 2. O dia em que ele estaria nos céus com os redimidos de todos os tempos. 3. O dia em que ele recuperaria a glória que havia compartilhado com o Pai desde a eternidade passada. 4. O dia em que haveria novos céus e uma nova terra, onde todos os redimidos adorariam o Pai. 5. O dia em que a salvação seria finalmente completada, o pecado destruído para sempre, Satanás banido para sempre e a justiça perfeita governaria em cada coração. É por isso que Jesus correu. Ele foi capaz de olhar além da cruz. Ele foi capaz de desprezar a vergonha. Ele foi capaz de pensar além de tudo que ele seria chamado a enfrentar neste mundo, e ele foi capaz de ver você. Ele correu sua corrida por nós. Nós somos o que motivou o coração do Salvador a ir até aquela cruz e morrer. Precisamos chegar ao lugar onde somos capazes de olhar além das situações e circunstâncias da vida e visualizar aquele dia em que também estaremos em casa com o Salvador. E que dia será esse? Glória a Deus! Isso lhe dará um segundo de fôlego para poder correr sua corrida com paciência. Então, considere sua recompensa. Jesus correu bem e quando terminou, ele sentou-se com o Pai em seu trono. Jesus sabia para onde estava indo e isso tornou um pouco mais fácil correr a corrida. O mesmo é verdade para mim e para você hoje. Quando conseguimos ter uma visão celestial, isso torna a corrida mais suportável. Ei, é tudo uma questão de perspectiva. Então, considere sua resolução. O versículo 3 nos diz que Jesus suportou o necessário para terminar sua corrida. Ele sofreu mais do que você e eu. Ele sofreu mais do que eu e você possa assim compreender. Uma pequena lista de coisas inclui, vamos lá. Nasceu de uma mãe solteira. Mateus 1, 18 e 19.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele nasceu em um estábulo e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nascido de pais pobres, e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. Sua vida foi ameaçada quando ele era um bebê. Mateus capítulo 2, versículo 13 e seguintes. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Seu nascimento foi causa de terrível sofrimento. Mateus 2, 16 e 18 a 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Ele teve que sustentar sua família. Mateus 13, 55 a 58. Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ele era odiado e combatido por outros. Marcos 14, 1 e 2 diz assim. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Ele foi acusado de insanidade. Marcos 3, 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Ele foi acusado de possessão demoníaca. Marcos 3, 22 nos diz, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Ele foi traído por um amigo próximo, Marcos 14, 10, 11. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lo entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Ele também foi deixado sozinho, rejeitado, abandonado por todos seus amigos. Marcos 14, 50 diz, então deixando-o, todos fugiram. Ele também foi julgado perante o Tribunal Superior do país e julgado por traição. João 18, 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Ele foi executado como um criminoso comum por meio de crucificação. João 19, 16 em diante diz assim, então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Alguém de nós já sofreu a esse ponto? Provavelmente não. É por isso que somos instruídos a comparar nossos sofrimentos com os de Yeshua, quando sentimos vontade de desistir. Ele suportou até o fim para que pudéssemos ser salvos.
Ele é nosso exemplo, portanto, corramos com paciência a carreira ou a corrida que nos é proposta. Veja, Jesus já deu a volta na pista. É por isso que ele é capaz de nos ajudar enquanto a gente corre. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como está a sua corrida? Progredindo? Você precisa de encorajamento hoje? Volte seus olhos para Jesus. Pare de olhar para os outros corredores. Pare de olhar para as circunstâncias pelas quais você está correndo. Olhe para Ele hoje. Livre-se desses pesos. Livre-se dos pecados que o assediavam e decida-se a correr uma corrida paciente. Que Deus te abençoe em Yeshua, em Cristo Jesus. Amém.